Olá, estudantes do quarto ano e das turmas de aceleração. Tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem e preparados para mais uma aula de língua portuguesa. Eu, professora Mauricéia Joana, estou aqui com vocês para a gente iniciar mais uma aula falando sobre o gênero textual, verbete. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o verbete do dicionário, ou especificamente como a gente faz para consultar os verbetes no dicionário. Então, esse é o nosso tema da aula de hoje. E eu espero que vocês já estejam aí bem preparados, prontinhos para iniciar. Fazer só um lembrete. Vamos sempre deixar aí juntinho um caderno para fazer algumas anotações, tá certo? Porque aí vocês não se perdem e acompanham melhor a aula. E também, se tiver quem está assistindo pela televisão, é importante ter o caderno. E quem está assistindo pelo smartphone, pode aí tirar um print da tela no YouTube. Vocês é que sabem. Mas é importante guardar alguns registros para que vocês possam estudar, consultar, é sempre importante isso aí. Bem, vamos lá, né? Vamos iniciar a aula falando, como sempre, dos nossos recados. E, de uma forma bem rápida, lembrar a vocês que nós estamos iniciando agora, às 7h30 da manhã, TV Nova. Então, estamos agora ao vivo pela TV Nova, canal 22.3. Você já está aí? Que bom, seja muito bem-vindo. Mas também você pode assistir a aula, e deve estar muita gente aí nos assistindo, pelo smartphone, através do aplicativo Educa Recife. Então, este também é um canal assim interessantíssimo para assistir a aula. Por quê? Porque através dele você pode se comunicar aqui conosco, não é? Através do chat você pode aí colocar suas dúvidas, fazer suas colocações, e a participação de vocês é sempre muito bem-vinda. Ou aproveita, se você ainda não tem, baixa aí, porque o QR Code está na tela, lembrando a vocês que a qualquer momento você pode aproximar a câmera desse QR Code e baixar o aplicativo para poder acompanhar a aula por ele. Se não deu para fazer isso, se não deu para assistir pela TV, se não está com tempo neste horário, acessa o nosso canal no YouTube, assiste a aula por lá, responda as atividades, faz comentários, dá um like, é sempre importante, e a gente sempre está por lá procurando ver o que é que vocês estão dizendo das nossas aulas. Inclusive, eu queria mandar um abraço para o Pedro, que é um estudante que está sempre acompanhando as aulas pelo YouTube e que a gente, assim, ele falou, professora, eu gosto muito da senhora, e eu, Pedro, gostei muito de lhe encontrar lá pelo YouTube. Um grande abraço para você e para todos aqueles que assistem a aula aí, seja pela TV, seja pelo aplicativo ou pelo YouTube. Grande abraço para vocês. Por falar em aplicativo e por falar em chat, a gente vai sempre lembrar também que temos aqui no estúdio uma professora que faz essa mediação entre vocês e eu que estou aqui apresentando a aula para vocês. E hoje, com certeza, nós temos aqui a presença de uma professora que está sempre comigo, não é? Na maioria das vezes, a gente é a dupla, eu e a professora Márcia. Tudo bem contigo, professora? Olá, professora Mauricéia, estudantes, sempre um prazer, né? A gente tá aqui, ó, juntinho, coladinho com vocês. E a gente já aproveita para dar o bom dia, Mauricéia, que já chegou por aqui, acordando, que foi quem? Vamos lá, ó. A Ana, o Aquiles, a Yasmin, o Caio, o Bruno. Esse povo acordou cedo e perguntando pelaquela nossa estrela. A nossa estrela que brilha todos os dias aqui no Educa Recife, no quarto ano. Quem é Mauricéia? Será que você tem alguma ideia? Professora, claro que eu sei quem é, de quem eles estão falando. Inclusive, o único dia que eu vi o Carijó, chegar atrasado foi ontem, no dia do estudante. Pensem vocês, logo no dia do estudante, o funcionário que é responsável para acordar os estudantes chegou atrasado. Mas eu soube, professora, que ele estava assistindo ao clipe que os professores da EMAD fizeram, porque ele gostou demais, achou massa, e aí ele se perdeu no tempo, ficou lá assistindo, curtindo, e aí chegou atrasado. Mas
foi por uma boa causa, não foi não, professora? E agora ele chegou com vontade, Maurício, o gogó desse carijó hoje tá caprichado. Muito bem, carijó, bateu ponto. Ele tem muitos fãs, muitos fãs. Mas enfim, perdeu ontem a hora, mas hoje chegou na hora certinha, tudo certo. E aí a gente vai lembrar também que no estúdio nós temos uma pessoa muito importante que faz a tradução desta aula para a linguagem brasileira de sinais. Então hoje nós estamos aqui com o Clisma. Seja muito bem-vindo, Clisma. E aí vamos para mais uma aula. Faltou alguém? Com certeza. Agradecer a nossa produção que está aí conosco o tempo todo, nos ajudando para que a aula saia legal demais para vocês. Então, ó, Carijó, produção, sejam também muito bem-vindos, tá? Vamos começar aqui falando, não é, o nosso tema, que é consultar o dicionário para saber mais. Será que o dicionário a gente só abre aí, só consulta, só pesquisa nele quando a gente quer saber o significado das palavras? Com certeza não. O dicionário, ele traz bastante informação. Basta a gente ver, direcionar o que estamos pesquisando. Então, olha lá, ele traz informações sobre a classe, sobre a etimologia das palavras. E é lá do dicionário que a gente vai pesquisar quando temos também alguma dúvida sobre como escrever uma palavra. Então, o dicionário, ele tem várias funções, tá? Quando a gente vai consultar um dicionário, com certeza, a gente vai aprender mais. Então, nosso tema de hoje, consultar o dicionário para saber mais, tá certo? E aí, vamos lá, né? Vamos seguir aqui, a gente vai lembrar o que estaremos estudando hoje. Vamos começar com o nosso momento leitura, né, e compreensão. Depois a gente vai pensar numa sequência alfabética. Por que será, hein? A gente já sabe que no alfabeto nós encontramos os verbetes por ordem alfabética. E aí vamos relembrar essa sequência. E também vamos aqui focar no uso desse dicionário. Como é que a gente encontra uma palavra? É uma revisão, porque, afinal de contas, estamos numa sequência sobre verbetes, dicionários e enciclopédias. E a gente já falou sobre isso, né? Quem acompanha as aulas sabe disso. Você que está aí no chat, você que está aí assistindo pela TV ou no YouTube, sabe que nós já falamos bastante sobre isso. Inclusive, hoje, como o chat assim, já começou bem animado, vocês vão me ajudar bastante nas atividades aí, nas perguntinhas que a gente vai fazer. Professora Márcia, eu falei que eles estavam animados, mas eles estão mesmo? Esse pessoal só vive animado, né, Mauricéia? Todo mundo aqui, um conversando com o outro. Então agora vamos só se ligar, porque a animação tá certa, tá garantida. Para Mauricéia, agora é só eles prestarem atenção na aula. Pois é, importante, viu? Eles adoram bater um papinho paralelo, mas, olha o foco, gente. Foco na aula, foco no conteúdo, porque nós vamos falar de palavras. E a gente está o tempo todo aí falando, as palavras chegando até a gente, saindo da gente, a gente está conversando. A professora Márcia acabou de falar que aí no chat vocês estão, ó, bem, né, comunicativos, falando muito. E aí são o quê? Palavras que são ditas, palavras que são ouvidas, são bastante palavras, é o tempo todo falando, né? Uma situação de comunicação, onde um fala, o outro escuta e o outro replica, e aí a comunicação acontece através destas palavras. E o livro que eu trouxe hoje para a gente fazer a leitura, ele fala justamente sobre isso, sobre as palavras, sobre como as palavras são importantes na vida da gente e como tem palavras que trazem assim, emoções diferenciadas para nós, tá? Então, é sobre isso que a gente vai ler hoje. Ele fala o quê? Que as palavras podem aproximar. As palavras podem aproximar? Claro que pode. Existem palavras que a gente fala que faz com que as pessoas se sintam
próximas da gente. Por exemplo, um exemplo é abraço. Abraço é uma palavra que a gente fala e aproxima as pessoas. Me dá um abraço. Olha aí, traz aproximação. E aí também tem palavras que afastam as pessoas. As palavras afastam as pessoas. Isso não é legal. Há uma palavra que afasta. Um exemplo de uma palavra que afasta é um não. Não. A gente se afasta logo, né? Essa negativa não foi legal. E a gente se afasta. E também tem palavras que alegram. Palavras que são ditas que nos alegram, que deixam a gente alegre, que deixam a gente feliz. Uma palavra que me deixa muito alegre, por exemplo, é feriado. Feriado me deixa alegre. Final de semana, também me deixa alegre. Mas me deixa alegre também aula legal. Olha, duas palavrinhas que eu fico bem animada. Eita, hoje a gente vai ter uma aula bem legal. Deixa a gente animado também, não é só folga não a vida, tá? Então, as palavras nos afastam, nos aproximam, nos alegram, nos entristecem. Essa é a função das palavras, e elas estão aí o tempo todo para a gente. E é sobre isso que a gente vai falar hoje na hora da leitura. Nós temos várias palavras, né? Palavras que a gente gosta, palavras que a gente não gosta de ouvir, tá certo? E aí, olha só, no livro que eu vou trazer, vai aparecer essa frasezinha aí, e eu já quero que vocês vão pensando. Qual é a palavra que vocês mais gostam? Qual é a sua palavra preferida? É isso que eu quero saber. Qual é a sua palavra preferida? Será que vocês têm uma palavra preferida? Será que a senhora tem uma palavra preferida, professora Márcia? Eu tenho. Comida é uma das palavras que eu gosto muito, assim, preferida. Quando eu escuto, meu olhinho chega a brilhar. Não sei porque eu desconfiava, professora Márcia. Eu desconfiei desde o princípio que a palavra comida estava entre a sua preferida. Eu só não sabia que era a preferida. Mas olha só, a gente vai agora ver a leitura deste livro, né? Que vocês já viram que o título justamente é A Palavra Preferida. A palavra preferida foi escrito por Aloma. Antes de a gente iniciar a leitura, professora, será que tem algum comentário aí? Ou estão já esperando só para me acompanhar na leitura, vocês aí de casa? Olha só, a Yasmin disse que a palavra preferida dela é vamos brincar, tá vendo? Aí a Ana disse que pai, mãe. A minha também é tia Márcia, vamos comer. Olha, é uma frase completa. É uma frase completa, não é só uma palavra não, mas o sentido é igual. E tem gente da produção ali que está no seu time, viu? Porque gosta de comer também. Tá sempre aí mexendo essa boquinha. Mas olha só, vamos ver qual é a palavra preferida aí dessa autora, mas da só que Aloma. Deixa eu concluir aqui o de Aquiles. Ah. Ele colocou, não é não. Olha. Não, é não? Ah, entendi aqueles. Ó, é isso mesmo. Não, é não. Bom, então vamos lá. Vamos iniciar o livro olhando já aí, não é? Eu acho que passou um pouquinho, será? Vamos ver aí, iniciando novamente a leitura para ver se a gente já começa com essa sequência do alfabeto. Então tá certo, a gente já começa o livro aí pensando nas letras que formam as palavras, essa sequência. Será que vocês reconhecem aí todas as letras do alfabeto? Elas estão enfeitadas, mas estão na sequência correta, né? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Olha,
Essas palavras, elas são importantes, essas letras, elas são importantíssimas para formarem palavras e também para a gente entender a sequência do alfabeto, a sequência alfabética. Então, vamos lá, vamos seguir aí para poder a gente continuar o livro A Palavra Preferida. É o livro de hoje, tá certo? Então, olha só, começa desse jeito aí. Você já reparou que existem muitas palavras no mundo, mas muitas palavras mesmo? São tantas palavras que elas mal cabem apenas um livro. Se você tiver que escolher uma, a sua preferida, qual seria? Já conversamos aqui sobre isso, né? Já saíram várias palavras, mas se a gente for pensar num livro que tenha todas as palavras, logo vem à cabeça da gente o quê? O dicionário. Então, o dicionário tem muitas palavras. Nem todos os dicionários têm todas as palavras, mas ele tem muitas palavras. E a gente vai aí pensando qual seria a nossa palavra preferida. Muitos já falaram. A professora Márcia já falou. Eu também já falei. Pensem aí vocês. Então, vamos seguir aqui a nossa leitura? Olha só. Existem palavras. Algumas pessoas adoram palavras que enchem o coração, como alegria, felicidade, carinho, amizade, beleza, amor. São palavras bem legais que enchem o coração, né? E outras pessoas pensam em outras palavras também, porque existem palavras que a gente pode dizer que existem palavras que são diferentes. Essas daí enchem o coração. Mas existem palavras também, de acordo com a autora deste livro, que preferem palavras que definitivamente enchem a barriga da gente. Será que ela estava ouvindo alguém aqui do estúdio, hein? Pois é, palavras como arroz, feijão, bolo, sorvete, tomate, banana, abacaxi, alface, maçã, batata, laranja, almoço, jantar, café da manhã. Essas palavras, elas enchem a barriga da gente e são as palavras preferidas de uma certa pessoa que fica aqui comigo todas as manhãs. Será, hein? Que vocês sabem quem é essa pessoa? Imaginem aí. Tem gente já apontando para ela. Você conhece, professora Márcia, pessoas que gostam dessas palavras? Eu tô tão em dúvida, entendeu, professora Mauricéia? Será que existe alguém que goste? Será? Agora, olha só, o Caio disse não é só uma palavra, é uma frase, viu? Aqui, ó, querer não é poder. O Aquiles chegou com guerreiro, a Yasmin com amor. A Yasmin também disse outra, que não é nem palavra, é frase, né? Eu te amo, mamãe. Então, estão juntando um monte de palavras, viu, Mauricéia? Mas estão certo, porque as palavras saem, entram assim o tempo todo, e são muitas palavras, justamente para formar essas frases aí maravilhosas que eles falaram. Mas vamos seguindo no livro para a gente conhecer mais palavras. Vamos lá. Então, olha só, a gente já viu as palavras do coração, a gente já viu as palavras que enchem a barriga, mas existem palavras, olha aí, Yasmin, existem palavras que servem para brincar, como boneca, carrinho, bola, bicicleta, pega-pega, corda, videogame, xadrez, amarelinha, peteca, pipa, amigo, amiga, primo, prima. Eita, que essas palavras são maravilhosas para brincadeiras, realmente. É ótimo brincar com os amigos, com os primos, com a família, com todos. E as brincadeiras aí que foram citadas por essa autora são maravilhosas. Eu gosto de brincar de todas elas, viu? De todas, de peteca, de corda, de videogame, de xadrez, de amarelinha. Maravilhoso brincar com todas elas. Eu adoro brincar e gosto mesmo de brincar. Independente da idade, a gente brinca o tempo todo, minha gente. Mas vamos conhecer outras palavras? Olha só, existem algumas palavras que elas são assim um pouco obrigatórias, porque elas dão muito trabalho, como escola, lição de casa, banho, arrumação, aparelho no dente. Essas daí dão trabalho, né? Porque a gente precisa cuidar deles bem direitinho para poder seguir a nossa rotina. Dão trabalho, mas são importantes. Vamos conhecer outras palavras? Outras palavras aí que estão neste livro. Ah, são palavras legais. Eu já gostei das palavras
que a gente está vendo aí, ó. São palavras que trazem alegria. Presente, passeio, viagem, férias, praia, música, brincadeira, piscina, aniversário, amigo, amiga, surpresa! Eita, que essas palavras são maravilhosas e elas alegram o dia da gente. Né? Vamos ver mais? Outras palavras? Tem palavras que não são tão legais assim. Palavras que deixam a gente triste. Né? Que palavras seriam que deixam a gente triste? Guerra, briga, morte, machucado, dor, partida e separação. Essas palavras nos entristecem, realmente, elas nos deixam tristes demais. Né? Não são palavras legais. Existem, mas não são muito legais, porque realmente nos entristecem. Será que tem mais palavras nesse nosso vocabulário aí? Ah, tem sim, olha só! Palavras que dão medo. As palavras que dão medo são muitas, viu? Bruxa, pesadelo, ladrão, lobo, zumbi, prova. Prova dá medo, gente. Não é para dar não, hein? Se estudar não dá. Assalto, arma, fogo, incêndio, trovão e acidente. Essas palavras dão medo sim, né? Apesar de que eu tiraria prova, não é para ter medo de prova. Prova não faz medo, gente, é só estudar. E aí você, ó, se sai muito bem. Vocês que estão nos assistindo aí sabem que a prova não faz medo, viu? Não tenho medo de prova. Mas vamos lá. Continuando aí com outras palavras, a gente tem agora uma sequência de palavras que gostamos muito de escutar, tais como sobremesa. Olha, voltou para a professora Márcia. É sobre isso, viu, professora? Sobremesa, diversão, festa, colo, carinho, surpresa e risada. Isso aí a gente gosta mesmo de ouvir, porque deixa a gente feliz. Será que tem outras palavras aí? Vamos ver? Olha só. E são palavras que não gostamos de ouvir, tais como castigo, remédio, febre, tosse, xarope, injeção, doente. Essas palavras são chatinhas mesmo, a gente não gosta de ouvir. Palavras que poderiam nem existir, mas estão aí e infelizmente a gente escuta sim. E outras palavras que também são bem legais, como por exemplo, amor, por favor, bacana, bonito, amizade, abraço e beijo. E essas palavras aí, elas aproximam as pessoas. São palavras que aproximam as pessoas. Olha quantas palavras a gente já escutou aí neste livro, hein? Será que tem mais? Vamos ver. Eita, tem palavras que afastam, eu já falei para vocês. A palavra não, ela realmente, ó, não afasta as pessoas. E aí, tem palavras que são bem legais, porque soam melhor quando elas são, ó, cantadas. Parabéns para você. Parabéns é uma palavra que a gente, quando escuta, já lembra dessa musiquinha, né? E também ela deixa a gente bem feliz. Todo mundo gosta de ser parabenizado, por que não? Outras adoram gritar gol! E aí acontece quando a gente está assistindo futebol, o nosso time preferido está jogando e a gente, quando ele faz um gol, a gente realmente grita. E é uma palavra bem gritada, né? Bem assim, a gente faz com ênfase de verdade. Então, são várias palavras que a gente já ouviu, já escutou. Tem palavras que são em segredos, tem palavras diversas, vocês viram aí. Mas qual seria, gente, a palavra preferida de vocês? Será que saiu alguma dessas palavras aí? Saiu, professor, além de comida, algumas dessas palavras aí, saiu que você gosta, que você acha legal, uma dessas palavras aí, você gosta, você achou? Ah, sim, amor, amizade. Inclusive, o pessoal comentando aqui, né? Quando você estava falando mesmo daquelas palavras que dão medo, né? A Yasmin colocou que faz medo essas palavras de Halloween. Então, eles estão aqui sempre comentando, né? Inclusive, eu não sei porquê, viu?
colocaram eu e Yasmin aqui juntas, dizendo que a gente gosta da mesma palavra, assim, tipo comida, sabe? Aí disse que eu e Yasmin a gente é comilona, não acho, só como. Será que foi Aí, perseguição, hein? não sei. Aí Yasmin disse que bolo também é uma palavra que ela gosta muito. Eu Não dá, não né? sei por quê. Não dá para livrar, né, Yasmin? Yasmin! Ô, Yasmin, colabora, né? Também assim fica difícil. Ai, quando você estava falando ali daquelas limpezas todas, colocaram aqui, ó, escovar os dentes, né? Isso. Então tá saindo muito. O Caio disse que pato, que é uma palavra que ele gosta muito, que o pato anda, pato voa, pato nada. Eita, que o Caio saiu aqui. Ele gosta muito de pato mesmo, viu, Maurício? Ele realmente saiu com todos os patos. Então eles estão aqui participando, conversando e debatendo sobre as palavras que estão aí na telinha. Então, vamos falar mais sobre palavras, porque, como eu já disse a vocês, existe um livro que a gente encontra bastante palavras. E este livro é o dicionário. E aí, a gente pensa, a palavra preferida é o nome do livro, o autor é Aloma, a editora é Bambuzinho e a edição é a primeira. E onde é que a gente encontra? Lá, na árvore de livro, viu? Pode procurar esse que você vai achar. Vocês que gostam de acessar aí a árvore de livro, procurem a palavra preferida. Vocês vão encontrar o livro. Inclusive, porque vocês perceberam que eu não terminei. Eu deixei para vocês irem lá acessar e terminar. Por quê? Porque agora a gente vai relembrar para que serve o dicionário. Vocês estão lembrados? O dicionário é para encontrar o significado das palavras. No dicionário, a gente encontra o significado das palavras. E aí, a gente relembra que dicionário é uma coleção de palavras ou locuções organizadas por ordem alfabética em uma determinada língua. E essas palavras geralmente possuem informações como a classe gramatical, a separação silábica, o significado, entre outras coisas. E também a gente pensa que a ordem alfabética é a ordem que as letras são escritas no alfabeto, como a gente já mostrou elas aí de novo, né? Iniciando do A e vai até a letra Z. Então, seguindo esta ordem aí. Mas, quando a gente pensa na ordem, a gente também pensa em um grupo de palavras e pensa quem vem primeiro no dicionário. Por exemplo, se eu trouxer aqui as 3 palavrinhas que a gente trabalhou essa semana, gato, leão e cachorro, qual das 3 aparece primeiro? Qual das 3 aparece primeiro no dicionário? Não é? A gente vai lembrar da ordem alfabética e a primeira que vai aparecer é a que começa com a letra C, é o cachorro. Depois vem com a letra G, que é o gato. E depois a terceira é a letra L, que vem na sequência também em terceiro lugar, e aí a gente encontraria no dicionário o leão. Então, veja que seguindo a ordem alfabética, eu vou primeiro procurar a palavra que inicia com a letra que aparece primeiro no dicionário. Porque, lembrando também que a ordem alfabética ela não vale apenas para a primeira letra, mas para todas as letras da palavra. Então, se a gente pensar nessas 3 palavrinhas aí, olha, macaco, morcego e minhoca, todas elas começam com a letra M. Mas se eu for procurar no dicionário, eu vou ter que pensar, ora, macaco, morcego e minhoca começa com a mesma letra. Mas quem aparece primeiro? Não é? Eu vou encontrar todas com a letra M, mas quem aparece primeiro é o macaco, porque a partir daí eu vou seguir as outras letras da palavra. Então, eu já vi que a primeira é igual, eu vou olhar a segunda. E aí, a segunda vai aparecer a letra A do macaco, então o macaco aparece primeiro. Depois vem o I de minhoca e depois o O do morcego. Então, eu segui aí a ordem alfabética também, mas agora eu não estou olhando a primeira letra, eu já fui olhar a letra seguinte, tá certo? Então, vamos ver aqui o seguinte. Se a gente pensar a importância do dicionário e a importância do verbete. Por quê? Porque os verbetes de dicionário ajudam a substituir ou ampliar as palavras de um texto escrito e também nos ajuda a escrevê-las corretamente.
Então, a gente já está chegando ao final da nossa aula e eu trouxe para vocês praticarem aí em casa. Eu trouxe uma atividadezinha. O que é que eu vou pedir a vocês? Vou deixar um pouquinho aí na tela, se vocês forem tirar print, e depois vocês podem ir lá no YouTube para rever a aula. Para respondê-la, vocês vão utilizar o quê? O caderno. Então, usem aí um caderno, pode ser aquele caderno que vocês fazem anotações da aula da IMAD. Veja aí como é que faz, tá? E aí você vai escrever a primeira questão, que é: organize as palavras abaixo em ordem alfabética. Eu trouxe 4 palavrinhas: guerra, zumbi, cachimbo e lagartixa. E você vai também pesquisar o significado delas, tá? Guerra, zumbi, cachimbo e lagartixa. Então, a primeira atividade é colocá-las em ordem alfabética. E a segunda, que está ali com o número 1, mas na verdade é 2, é pesquisar no dicionário o significado delas. Você vai lá procurar aí quais são os verbetes relacionados a estas palavras. E é isso aí. Nós estamos chegando ao final da aula. Na verdade, essa aula eu já até peguei um pedacinho aí da aula da professora Márcia. Será que ela vai ficar brava, professora? Não, de jeito nenhum, Mauriceia. E dizer que o pessoal estava aqui respondendo, viu, quando você estava conversando, o Bruno, Yasmin, a Giovana, o Caio, a Ana, o Aquiles, então todo mundo participando naquela hora da ordem alfabética. Então, maravilha, viu, minha gente? E vamos encerrar a aula, né, Mauriceia? Que pena. Isso aí, que pena, gente. Que bom que vocês participaram. Eu fiz um pouquinho rápido porque eu sei que vocês estavam aí respondendo, eu tinha certeza. Então, deixei esse momento aí para a professora Márcia falar no final. Mas não esqueçam, viu? Façam a atividade, é importante, registrem aí e respondam a atividade para vocês. Um grande abraço, quero agradecer a Clisma, quero agradecer a produção, agradecer a vocês que estão aqui conosco e dizer a vocês que eu não vejo vocês amanhã, porque amanhã é sábado, mas a gente se vê na próxima aula, tá? Um grande abraço e até lá!